seria da vida se não fossem os sons, as notas musicais, as melodias? Você já parou para pensar no absoluto mundo do silêncio e de que forma a não presença da música dentro do desenvolvimento humano nos tornaria muito mais vazios em todas as amplitudes e expressões da palavra? O Câmara Livre de hoje quer conversar sobre esse dom, essa vocação dessa máquina da existência formidável que ele nos proporcionou através das vocações, conversando um pouco com Paulo Vinícius Félix Pereira da Silva. Obrigado por guardar um tempinho para fazer um sopro de sons com a gente aqui. Eu que agradeço. Cara, você nasceu em Bauru? Nasci. Família daqui? Sim, toda a família daqui. A parte da minha avó é da Bahia, mas toda a minha família é daqui. Tá, a gente vai falar muito sobre música aqui, mas todo mundo ouviu alguma coisa na infância, antes de pegar um instrumento, ou ter tido a sorte, como você teve, né, de felizmente ter programas públicos como banda, sinfônica, a igreja, o projeto Guri, para que você pudesse aprender notas musicais no sentido de ler partitura, construir harmonias e melodias e executá-las. Mas o que você ouvia antes, dentro de casa, ou algum lugar que falou, opa, eu gosto disso aí? Talvez na igreja tem uma orquestra grande, então eu cresci com isso, vendo os irmãos tocarem. Assim, eu não queria tocar na igreja em si, Tá. que eu queria fazer outra coisa, mas minha mãe queria muito, então ela foi e me colocou no Projeto Guri. Só um detalhe, a dona Rosângela, ela teve vontade de tocar talvez no período dela, de aprender alguma coisa e não teve chance? Sim, ela teve vontade de tocar órgão na nossa igreja. Tá. Mas aí teve que cuidar do Paulo e das três meninas, a trajetória da vida e talvez não tenha tido a chance que você teve. Isso. Tá, você contou que foi ela, por causa disso, que te inscreveu ainda, meninão lá, molequinho, né, 7 anos, em um programa do Projeto Guri para aprender música e você não sabia. Sim, ela foi escondida e me inscreveu lá e falou, não, vai na aula. Eu falei que não quero ir. Você não gostou muito? Eu falei, não quero ir, eu não vou ser músico, não. Aí ela falou, não, vai sim. Aí eu falei, não, tá bom, vou uma aula e tal. Aí cheguei lá, gostei bastante da aula, aí eu quis voltar e aí nisso eu fiquei 1 ano no Projeto Guri direto. Você começou com 7 anos com trombone. Você que escolheu? Como é que funciona lá a divisão? Não, lá ela foi só para me inscrever em qualquer instrumento, mas aí tinha a vaga no trombone. E os outros eram muito disputados na época. Entendi. Então, ela me inscreveu no trombone e aí, tipo, eu não sabia como é que era, nunca tinha visto. Lá foi o primeiro contato que eu tive com o instrumento mesmo. Tá. Moçada que gosta de música e quer lá aprender, vou fazer uma analogia com o futebol aqui, tá? Vai montar timinho de futebol na moçada, eu quero ser centroavante, quero ser o goleador, né? Poucos, eventualmente, querem ser zagueiro e tal. Ou menos do que os outros. Na música tem isso também, não, eu quero tocar sax, eu quero tocar outra coisa, tal. O trombone não é tão conhecido, tão disputado quanto a tuba, por exemplo. Ou Sim. não é assim? Não é assim, é porque muitos não conhecem todos os instrumentos. Tá. Mas se fosse pegar a analogia, todos os instrumentos basicamente são centroavantes, porque são todos muito bonitos, assim. Que legal. Só que quase ninguém conhece a tuba, por exemplo, não conhece o trombone, então acaba que as crianças hoje gostam de violão, bateria, mas o trombone é lindo igual, o trompete é lindo igual, o clarinete é lindo igual também. Você falou, a sua primeira similaridade ali de despertar, que a gente chama para ir para a música ou para ir para outra coisa, estava na igreja e você via aquela monte de gente tocando. É bonito quando junta todo mundo, né? Cada um fazendo a sua parte e tal, as linhas de naipes, você pega a clarinete, depois pega todo mundo saxofone, os violinos no fundo, enfim, a formação de uma orquestra e de uma banda. Só que você está vendo um monte de coisa ao mesmo tempo, você é menino, você não conhece nada, aí fala, puxa vida, eu queria fazer isso aqui. O despertar para você, então, no teu caso, foi do som de uma forma geral e depois que você foi descobrindo cada coisa? Sim, eu não conhecia nenhum instrumento, eu não sabia o que era violino, não sabia o que era sax. Tá. Então eu escolhi no escuro e depois eu fui aprendendo a gostar do meu instrumento. Agora, na sua casa, tio, tia, irmãos, alguém tocava alguma coisa?
Meu tio Arnaldo toca clarinete ainda. Toca clarinete? Toca clarinete. Onde você morava, não sei se era perto do seu tio, você ouvia ele, ou era na igreja também, era em Não, casa? era na igreja também. Na igreja? Ele mora um pouco longe de mim. Puxa, eu acho bonito o clarinete, cara. Você já experimentou tocar? Pouco? Sim. Muito Quem bom. toca sax, toca tuba, toca clarinete, lógico, com as adaptações, acaba conseguindo tocar um pouco de tudo? Sim. Ou são instrumentos muito diferentes? Clarinete não é diferente. Ele segue o mesmo padrão. A linha de montagem de acordes ali é parecida. Isso, porque o saxofone veio do clarinete em si. Legal. Então, você consegue tocar os dois sem prejudicar um ou outro. Consegue tocar flauta também transversal. Agora, se você toca sax e quer tocar tuba, aí a embocadura é diferente. A embocadura do sax, da flauta, do clarinete é tudo externa e a da tuba é interna. Do trombone também. Mas a montagem dos acordes são diferentes também, porque tem muito menos teclas. Sim, ali. Sim. Ali, chamo de teclas, mas como é que vocês chamam? Ali é pisto. Pisto. Ou rotor. Tá. No nosso são chaves, que são ditas, e no trombone é vara, trompete é pisto, e trompa, rotor, tuba também, rotor. Você começou com 7, 8, tem 25, tem aí 18 anos de história recente nessa fantástica questão, e eu acho muito bonito, né? Eu contei para você que gosto de música, acompanho como autodidata e tal, mas nunca tive aula nenhuma, não sei ler partitura, nada, é tudo intuitivo, um processo de desenvolvimento cerebral, de sinapse e tal, ao longo do tempo. Fui me acostumando com sons, foram surgindo melodias na minha cabeça, eu fui transformando, no meu caso, meu instrumento base é o violão, depois fui derivando para alguns outros, todos de corda. Mas você ouviu tio dentro de casa ou na igreja lá tal. E isso você considera que é aquela florzinha, a sementinha que te despertou lá na origem, ou isso ao longo do tempo foi sendo natural para você? No começo foi minha mãe mesmo, mas depois... Assistência da mãe. Mas depois foi indo natural, fui vendo meu tio tocar e aí eu fui querendo tocar com ele. Tá. Agora o som estava presente tanto na igreja, que vocês são religiosos, tem uma frequência, isso ajuda muito a despertar também, no caso da música, e tinha irmã em casa que tocava. Isso. Antes. A Sara. Isso. E tocava o que ela? Ela tocava sax alto. É o mesmo instrumento que você depois vai mostrar pra gente aqui? É o mesmo? Isso. Tá. Qual é a diferença, se tem alguma similaridade para as pessoas saberem, fazer uma analogia, uma comparação com o coral, que tem as vozes mais graves, o baixo, o barítono, aí vai formando frequências e amplitudes maiores até chegar naquelas agudas lá, né? Vai o contralto, soprando, na outra ponta. Nos instrumentos de sopro, na formação lá de uma banda, uma orquestra, tem alguma coisa a ver com essa comparação que eu quis fazer? Sim, a partitura coral é diferente, mas o próprio saxofone em si, ele já é assim, ele é soprano, alto, tenor e barítono. A distribuição? A distribuição dele já é assim, o barítono é um sax grandão, do tamanho de um banco de trás de carro, mais grave? Isso, o tenor, ele é aquele da cobrinha, que se vê muito no jazz, ele ficou muito famoso por isso. Certo. O sax alto, ele é um pouquinho menor, esse que vocês vão ver daqui a pouco. E o sax soprano, ele é o que todo mundo conhece como sax reto, mas ele chama sax soprano. Entendi. Sax reto, sax Isso, soprano. que é o que o Kennedy toca, é o sax reto, sax soprano. Tem uma analogia, então, porque som é espaço, né? Compressão ou imprimir ar de forma muito precisa, como são as pregas vocais, né? Que elas vão se amoldando. O cara mediu isso em hertz e falou, ó, essa frequência aqui forma tal nota, foi formando o princípio básico ali das divisões de classificação musical. O instrumento, que no sax tem alto, tem soprano, tem barítono, tem baixo, tem uma relação entre o tamanho do instrumento, o formato dele e a classificação? Sim. Enquanto maior o instrumento, ele mais grave soa. E quanto menor, mais agudo. Então, por isso que o soprano é pequenininho e ele tem esse nome de soprano, e o barítono é grande e tem o nome de barítono. Legal. Agora, você então estava lá na vocação sua na raiz. Igreja, família, está ouvindo, a música vai sendo introjetada em você aos poucos. A mãe insistiu, fez o papel dela nessa história importante e colocou você no projeto Guri. Dali você deslanchou. Sim, dali eu fiquei 1 ano no Guri, parei por estudo. Depois eu quis voltar
e aí eu voltei em flauta transversal, mas nesse tempo eu já estava aprendendo sax na igreja. Na igreja? Isso, e aí eu falei, não vou ficar na flauta não, já tô tocando sax, daí eu mudei nos dois e eu entrei na banda sinfônica. Então quando deu o conflito de horário lá por causa do Projeto Guri, você não parou, foi para a igreja e continuou estudando? Sim, sim. Tá, até se auto-escolher ou se escolher com o sax mesmo? Isso. Tá. Você toca só o sax alto? Lógico, se der os outros você vai se virar bem, mas eu tô como instrumento de preferência, escalação? Não, a família toda. Sempre estudo toda a família, que é importante para o trabalho. Que legal, que legal. Quanto custa um instrumento, um sax alto bom, para ter ideia hoje? Começa a partir de 4 mil, 5 mil, mas estudante, esse meu é uns 20 e pouco. Tá, vou fazer um comentário aqui, porque já contei que eu toco violão de forma autodidata. Você pode pegar um tonante, casca dura, braço duro, né, o rei dos violões, isso é bem antigo, tá? E comprar hoje um Janine estudante comum, item vai por 150, 200 reais, não significa que o instrumento é ruim ou bom. Ele pode ter um bom braço, né, uma boa envergadura e tal, mas o tampo pode não ser de jacarandá, e você vai, instrumentos de luthier, vai acrescentando, tem violões hoje aí de 15, 20 mil reais, até mais do que isso. Se eu for para a área do violino, como você sabe, então aí, né, Stradivarius para baixo são muito caros. No caso do sax, tem essas variações também de tipo, esse aqui é o supra-sumo, Sim, tem as marcas, mas aí tem, quando chega lá em cima nas marcas, é preferência. Mas tem a Yamaha, que tem todas as linhas, é estudante, seria considerado top hoje, que vai de 0 até... ela tem estudante, intermediário e profissional. Aí tem o Selmer, que eles são todos profissionais, tem um Selmer Axus que é um pouquinho menos, ele é um intermediário, mas os Selmer são muito caros, então são fabricados na França, então eles são muito lá em cima. E também tem o Yanagisawa, que é outro sax muito bom também, é um pouco mais acessível. Entendi. É para você ver que para formar uma banda, uma orquestra hoje, não basta ter vontade, né? Como no esporte que tem alguns que são muito mais caros, né? Por exemplo, o hipismo, para citar aqui, né? Nem de longe, até por causa de ter que ter o cavalo e tal, fazendo uma analogia com outras coisas. Você traz para a música, dependendo do instrumento, se for piano, então, aí ter aquele instrumentão dentro de casa rodar. O grande barato é que você vai para onde você quiser, com seu instrumento na mão aqui. Você participou depois de um determinado momento, então, entrando na orquestra da própria igreja? Sim, eu entrei na orquestra da igreja com 10 anos, no final dos 10 anos. Entrei para a reunião de jovens, aí depois tem culto à noite e oficialização, são 3 testes que você faz. E aí eu fiquei nesse tempo e na banda sinfônica depois entrei com 12. Você ainda toca lá? Sim. Tem? Dá tempo ainda de conciliar aí o dia a dia, porque às vezes tem um monte de tarefas e tal. Tá. Os louvores, tal, não sei o quê, eles têm um repertório que você vai formando ao longo do tempo, mas às vezes vão trocando também, né? Vocês ensaiam com que frequência, por exemplo, para a igreja em si? A igreja tem várias comuns. Na minha comum, por exemplo, todo primeiro domingo é um ensaio. Tá. E tem outras que todo é segundo, depois é o terceiro ou mas quarto. Mas vocês ensaiam separado? Os instrumentos e depois se junta? Não, é todo mundo ali. Todo mundo junto. Isso, como então, se regente fosse... lá, Sim, maestro. Isso, como se fosse um culto já. Todo mundo senta lá e... Já que eu citei regente e maestro aqui, tu explorar para o cara que não entende nada lá. Se futebol, o cara fala, vai, faz overlap, quer fazer passagem e tal, e um trocar, dividir bola. Eu tô, lógico, brincando aqui com bom humor para falar, fica lá um cara com a varetinha na mão. Vocês entendem o que o cara está querendo dizer? Sim. Ali o maestro, ele está regendo o tempo, mas ele também está regendo a música. Tá. Então, no passado, os compositores compunham as músicas e eles mesmos regiam. Sim. E aí no final eles agradeciam. Hoje não é assim, mas às vezes até se o compositor for regente, mas o maestro no final ele agradece porque o que ele quis fazer, o que saiu foi intenção dele. Então, tipo, é ruim falar assim, mas eu sou tipo uma marionete.
Então, tipo, eu toco, eu tenho o meu jeito de tocar, mas quando o maestro me dá um sinal, ele me dá uma entrada, dependendo da Intensidade que você põe. isso, do movimento dele, meu som sai de um jeito. Quando muda de maestro, o som da orquestra acaba mudando um pouco. Entendi. Ele que dá o ponto ali de frequência, se ele quer, às vezes ele faz careta mesmo, né? você, tipo, entra Firme ou entra vai doce. levinho, Sim. inclusive o ritmo. Sim, se você tiver, eventualmente, ele tá suando que o naipe de sax lá tá não é que tá um pouquinho forte, tá um pouquinho mais lento, ele tem uma conversa de sinais ali, corporal, inclusive, com vocês. Sim, então ele é tipo, sabe aquele cara que faz barro, que faz vaso quando tá formando o barro, sim? Que faz a moldagem. Faz a moldagem. Ele é isso, assim. Então, tipo, o som vai chegar na frente do jeito que ele pedir. Moldura, molda. Ele molda o nosso som, isso, porque os instrumentos são diferentes, então nós temos que igualar as articulações, igualar a sonoridade, porque um clarinete não soa forte igual um sax, por exemplo, Sim. e não soa, e o sax perde pro trombone, perde pro trompete. Então o maestro ele faz isso, ele equaliza o som, então para que se ouça todos os timbres. Então, e ele equaliza as articulações, o tempo, a interpretação. Parece óbvio, não é, mas o cara que é muito virtuoso, tal, sozinho, né, que faz, tal, como o jazz ou qualquer outra apresentação solo, no grupo, ele tem que jogar no coletivo. É óbvio, mas é importante ressaltar, tem que ser muito uníssono assim, todo mundo, inclusive, tem o jeito de tocar, apesar do seu estilo, na hora da orquestra é igual. Sim, sim. Tocar em coletivo é bem difícil. Não é tão fácil como parece, é muito difícil. Então demanda muitas horas de ensaio. Aí você ensaia, volta, ajusta tal parte, ensaia de novo e assim vai. Tem que continuar o trabalho. E mesmo se você ensaiar por anos, se você deixar de ensaiar 1 mês, 2 meses, já se perde quase tudo que você ensaiou antes. Legal. Então, fora a questão da embocadura e sim. da mão, né? Da sensibilidade do ouvido. Né? Vocês percebem quando sobrou uma nota, ela saiu do meio, alguém escapou um dedo, tal, um sopro a mais no meio, né? Às vezes o público não tem essa percepção, mas entre vocês percebe se dá uma escapadinha lá. Sim, a gente como a gente já ensaiou bastante a música, você conhece muito tudo, então às vezes acontece alguma coisa, o público não percebe, mas a gente comenta, fala, aconteceu tal coisa no meio do concerto, assim. Tá. O que são naipes, então, já que eu usei a expressão aqui no dia a dia? Naipes é um conjunto do mesmo instrumento. Tá. Então, tipo, existe o naipe de clarinetes, que são vários clarinetes. A turminha do clarinete. Isso, existe o naipe das flautas, o naipe dos oboés, dos fagotes, dos saxofones, e assim vai. Tá, legal. Você falou que gosta de participar de concursos, ou tem utilizado isso com frequência um pouco nessa tua fase aí de músico? Uhum. Sempre, assim, concurso não, na verdade, não é uma verdade absoluta, mas é sempre onde os músicos, os melhores músicos estão. Ou os que estão na sua melhor forma, estudando para isso. Tá. Porque o concurso ele exige muito do músico. Entendi. Então, eu gosto de estar em concurso como uma forma de motivação. E porque também eu gosto de ser solista. Tá. Então, eu uso o concurso como uma forma de motivação para eu estar nos palcos. Sempre. É sempre uma boa amostragem de ver como você está como músico, pessoalmente, também como solista, em relação aos outros, né? Lógico. Sim. Deve ser um bom referencial de olhar, opa, aqui tem isso, tem essa questão para eu poder, eventualmente, me desenvolver para esse ou aquele caminho. Sim. Nós também acabamos conhecendo muita gente, muitos músicos novos que a gente não conhecia, muitos talentos. Então, o concurso é uma coisa que eu gosto de fazer porque eu gosto de ser competitivo e também por isso, pelo network, por estar sempre me puxando a estudar mais. Paulo, se você colocar uma partitura na minha frente, danou-se. É como foi uma venda cega. Agora, se você pegar o sax e eu tiver com o violão na mão e a gente tentar tocar algumas melodias, mesmo que você não conheça ou que eu não conheça aqui, eu vou me apropriando, o ouvido vai se educando e eu vou saber, ele está em si
si maior ou menor, está lá num dó sustenido menor, ele fez essa sequência. Você sabe que quanto mais você toca, você vai aprendendo os caminhos, né, das possibilidades das melodias, vai aprendendo sequências e tal, e consegue, com algum treinamento, ou que eu mesmo de improviso, acompanhar, dependendo do tipo de música, né, da melodia, tal, da harmonia, se ela é mais elaborada ou não. Mas muitas, milhares de músicas dá para tocar tranquilo, Bal. Agora, qual a tua capacidade de improviso no meio, ou se você não acaba não exercitando isso por você ter tanto que ficar lá na regência e na partitura, ou você gosta sozinho de se pegar no dia a dia, toca de boa de ouvido? Não, tranquilo de ouvido. É uma coisa que, indo para fora do país, como, tipo, o que cobram da gente. Aqui, no começo, eu acabei aprendendo a tocar muito na partitura, mas a parte artística, né, essa parte de improviso, tudo vai ficando de lado. Mas quando você vai para fora, o que pedem basicamente é que você seja um brasileiro. Entendi. Então, então eu sempre exercito essa parte minha. Porque... Quer só o fundamento, pegar a bola e tocar bonitinho, falar, Não, parte pro drible, faz um drible seu. Sim, a nossa capacidade de improvisação tem que ser grande, então é isso que esperam da gente quando a gente vai para fora. Então, eu sou brasileiro, então eu tenho que saber essas duas coisas. Tá. Eu falo da música como desenvolvimento, né? O Mano tem uma série de estudos hoje, a gente fez aqui na nossa missão pública, na TV Rádio Câmara, muito sobre isso, de como é fundamental ter oportunidade, não digo de estudar partitura e música, mas na primeira infância, ali dos 3 aos 7 anos, segundo os estudiosos, tem muitos deles com tese de doutorado já consolidada, que isso é excepcional para a capacidade de desenvolvimento cognitivo humano da criança, depois vai fazer uma enorme diferença lá na frente, sendo músico ou não. Eu fico imaginando você, tendo ouvido o tio Arnaldo, a irmã tocando em casa e com a insistência da mãe, ter ido logo cedo lá poder ter essa oportunidade. Isso é uma riqueza aqui sensitiva, né, psicológica gigantesca. A presença da música desde a infância. Sim, a música ela mexe com os dois lados do cérebro, então você tem a parte sentimental e a parte lógica ao mesmo tempo agindo ali. Então eu até brinco com o pessoal que o nosso emocional no palco não pode ser 100%, porque se for 100% dá errado. Então eu tenho que estar com uma lógica, eu tenho que fazer o público sentir o emocional, mas o que a gente está fazendo ali no palco é mais lógico e o emocional tá quase aqui, está quase perto, para o público sentir mais o emocional. Que legal. Você dá aula hoje depois? Sim. Vive de música? Sim. Exclusivamente. Você dá aula, professor, no Projeto Guri? Isso. Aquele que te ensinou na origem. Sim. Que a dona Rosângela foi, vai fazer. Sim, comecei lá. Tá. Hoje você, eventualmente, pode chegar algum menino lá, ou menina, né? Para você, como o filho da dona Rosângela. Chegar Paulinhos e Paulinhas lá e falar, puxa, eu tô aqui porque a minha mãe me colocou. Você tem um bom referencial de falar, não, vamos lá. Sim. Aprende aí. Sim, eu sempre falo, eu comecei igual você. Eu não queria, mas hoje eu tô aqui. Então, eles sempre têm, as crianças sempre têm, as crianças ou os adolescentes, mais os adolescentes, né? Mas eles têm uma resistência, talvez, em aprender, porque tem medo de errar e não quer errar, então, sabe, não quer ser colocado à prova. Mas conforme vai passando as aulas, eles vão vendo que eles conseguem, eles vão se animando, então eles chegam na aula, professor, eu ouvi tal pessoa assim, pesquisei o instrumento, ouvi tal música, e aí eles mesmos vão se deslanchando automaticamente. Você falou de um outro desenvolvimento aí, né? Fala cognitivo, né? Dos dois cérebros se conversarem na sinapse, para quem já fez o mapeamento do cérebro, que é a atividade musical, é uma das poucas que faz, né? O lóbulo esquerdo conversar com o direito e vice-versa, e fazer esse que a gente chama de insight, né? Isso em mapeamento de estudos, mas o outro é de pegar essa criança ou esse jovem, ele lidar com altos desafios e autoestima, né? Amadurecimento, enfrentar, se expor, ir lá aprender e ele aqui conseguir, aqui não conseguir. Isso para ele, no desenvolvimento psicológico, é sensacional também. Sim. Tem vários estudos que quando você
Quando você aprende a música, as outras coisas fluem melhor, sabe? Porque na música você aprende a se concentrar, você tem que se concentrar no que você está fazendo. Sim. Enquanto você se concentra nisso, você tem que se concentrar no outro ao mesmo tempo. Então você aprende a fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim. E você tem disciplina, porque tem que estudar, você tem o companheirismo, porque tocar sozinho não dá, o foco é sempre tocar em grupo. Então, na música, ela acaba desenvolvendo outras áreas na nossa vida também. Você dá aula de quais instrumentos? Flauta, clarinete e saxofone. Você chama de madeiras? Isso, é família das madeiras. Explica por que madeiras. Você fala, mas é de metal, como é que você está falando de madeira? Lógico, sim, o saxofone ele tem uma palheta que é o que faz ter o som. Que quando eu assopro nela, ela vibra, aí o ar vai até o fim do instrumento, volta e ela acaba vibrando. Então por isso que chama madeira, porque o saxofone tem a palheta que é a principal vibração do som. O clarinete também, ele é de madeira e outros de ébano ou outro material. A flauta no passado era de madeira, hoje em dia ela é metal, mas ela era de madeira. Como você sabe, o cara que criou esses instrumentos fantásticos, ele foi percebendo que quanto mais ele faz o sistema, né, de esgarçamento, de esticar uma musculatura ou um tecido chamado prega vocal, e a fricção entre eles e a presença do ar e do som, você vai formar sons mais agudos ou sons mais graves, né? Dependendo da extensão que você consegue, e aí é o que a gente chama da voz, né? Que é o grande instrumento humano perfeito aqui da maravilha da vida e da dádiva da vida. Os instrumentos acabam repetindo este formato, né? De pressão e expulsão de sons, com capacidades específicas de atingir naquela frequência exatamente aquela nota musical, precisão. Sim, os instrumentos, isso aí, quanto mais agudo, mais ele tem mais pressão, mais grave, um pouco mais de ar, mas é isso aí mesmo. Quem está nos ouvindo vai falar assim, não é bem assim esse papo furado que vocês estão conversando aí, porque eu tentei pegar, alguém pode estar se pensando, pegar lá uma foto, assopra e não sai nada, assopra e não sai nada. Tem a embocadura, o jeitinho. Como o cara que pega um berrante, é um vácuo, né? Sai som, se você não souber assoprar, quer dizer, impulsionar corretamente ali, não vai. Que peso tem? Aprender para algum instrumento mais específico não, como a tuba, se for... Eu vejo aquele cara fazendo bochecha lá, fico doido, e o diafragma. Sim. Quanto maior o instrumento, você tem que usar mais ar. Mas aí é um ar mais lento. Não é quando as pessoas pegam o instrumento e não conseguem tirar som, é porque elas erram pelo excesso e não por falta de ar. Normalmente é o jeitinho ali. O saxofone ele tem uma resistência tranquila, então você consegue tirar som nele. Então se você assoprar pouco ar, porém tem que ser um ar constante. Então se você assoprar um pouco ar, você já tira som. Então quando a gente toca bastante compassos ou por muito tempo, porque a gente não gasta tanto ar. Os instrumentos maiores sim gastam mais ar, mas o saxofone alto, o tenor para cima não gasta tanto ar assim. Essa precisão, lógico, o treino e impondo estilos. Agora você pode ter ali um espaço de execução no meio de uma canção que você tem que ter um diafragma, porque ela é longa, extensa de tempo. Aí você tem que saber fazer a dosagem do ar, senão você não chega no final. Nem sempre dá para respirar. Não, sim, a gente sempre estuda sempre tentando aumentar a resistência para quando chegar esse tipo de situação a gente conseguir tocar inteiro. Também tem a opção da gente respirar enquanto toca, que daí é a respiração circular, mas não... Pelo nariz? Isso. Tá. Então, vai respirando e vai usando o nariz e soprando aqui. Isso, então a gente toca, só que não é sempre que precisa usar. Tá. Então, mas tem essa opção também, caso seja impossível. Tem obras que você não respira do começo ao fim, que o compositor já escreveu assim. Então a gente usa a respiração circular, mas a gente está sempre estudando bastante para ter resistência para tocar. Caso não dê e tenha que se respirar, a gente coloca uma respiração no meio, rápida, que não vai interromper muito. Paulo, você tem, lógico, as influências da música, a sua formação, o repertório certamente da igreja, né, específico, do Projeto Guri, formação musical, com gradações e graduações de complexidade
de músicas versáteis ou não ao longo do tempo, né, dos eruditos, os clássicos, tal. Não sei se erudito e clássico tem a mesma nomenclatura aqui, no sentido mais abstrato que eu estou comentando. Mas você gosta o seu, todo mundo tem um gosto pessoal. O que você gosta, de tocar? Eu gosto de música clássica, que é o termo aqui no Brasil é erudito, mas fora do país você vai só ouvir clássico, que é a música de concerto, no caso com orquestra e tudo mais. Eu faço um pouco da outra parte também, que é a música popular brasileira, até mesmo por ser brasileiro e querer saber mais sobre o nosso país. Mas o que eu gosto mesmo é música clássica, música moderna, que é do século XX para frente, assim. Tá. Tem na música, só para comentar, né, no dia a dia, que se você pega os autores sem você não desprestigia ninguém. Tem música, eu lembro do Renato Teixeira, que é um cantor regionalista, né, de música brasileira, que ele fala músicas lindas com poucas notas musicais. Às vezes é uma sequência de uma nota maior, na mesma escalinha dela vai para uma menor, tem uma nota de preparação no meio, um Ré maior, um Mi menor, um Lá com sétima e uma melodia belíssima junto. Ou seja, ele fala que o simples resolve tudo. E tem músicas muito elaboradas. Eu estou citando esse exemplo que nem sempre o virtuosismo, uma série de notas, significa belo. Pode ser mais difícil, mais complexo, mas não necessariamente belo. Tem músicas que não tem melodia também. Eu falo muito da questão da melodização da música, né? Tem músicas que o cara fez lá e força a barra e não lhe agrada aos ouvidos. Por isso é que é legal, que tem para todos os gostos. Se eu fosse citar de bate-pronto, eu falava, poxa, tem umas músicas aqui do Tom Jobim, João Donato, você pega, né, o samba, o João Bosco com o Aldir Blanc, que o cara, se ele toca é porque ele conhece bem o instrumento e tal. Você falou de clássicos, eruditos, aí como se chama lá fora a classificação. No teu caso, tem um autor que fala, ó, esse aqui é mais, não digo sofisticado, mas é mais complicado, exige mais para tocar. Exige mais para tocar. Sim, é um autor francês, que é o Vincent Davy, é um saxofonista ainda vivo. Vincent Davy. Vincent Davy. Isso. Tá. É um saxofonista ainda vivo e ele compõe muitas obras. Tá. Aqui no Brasil tem o Martim Herraz, que é um compositor de São Paulo, e ele faz umas obras muito bonitas também. Tá. Esses dois são de música moderna. Se for que exige mais do instrumentista para ele tirar bonitinho, sim, tal, saber tudo. Ela tem ela é sofisticada, elaborada, tem os seus arranha-céus lá. Sim, ela tem outra estética. Tá. Tipo, no passado, o Beethoven, antes do Beethoven, ele não escrevia a música como a gente conhece agora. Tipo, a música não tinha preposições, sobreposições de acordes, tudo isso. Então, eram linhas melódicas que se complementavam e faziam os acordes. O Beethoven, o Mozart já usava diferente, a música do Mozart é um pouco mais simples. Simples assim, né? Simples porque as técnicas musicais naquela época não eram como agora. Então, eram acordes menos rebuscados, não tinha nona, não tinha sétima. Mais previsíveis ali. Sim. Você já sabia para onde ia. O Beethoven escrevia de outro jeito, então... E assim foi indo. Hoje em dia, na música moderna, não necessariamente tem uns acordes. Até tem, mas não é uma regra. Tá. Então, tem outras técnicas que são muito mais usadas agora do que nas músicas melódicas que nós somos acostumados a ouvir. Legal. Paulo Vinícius Félix Pereira da Silva, Paulo Félix. Muito obrigado. Parabéns pela tua trajetória. Você veio aqui no tempinho para receber uma emoção que mais para a gente é um prazer de poder usar trajetórias de jovens como você para as pessoas entenderem primeiro que é você ouvir a mãe, né? O dado seu da tua casa aí que você agora como professor faz, mas sobretudo de entender que isso, música, som, harmonia, seja o que for, numa sociedade de jovens que você convive no dia a dia tão tecnológico, não tem nenhum problema ter tecnologia, mas são escravos das redes sociais ali, ficam mergulhados naquilo, muito mais individualistas do dia a dia e perde essa fantástica ideia de colocar sons
e cognição e desenvolvimento cerebral dentro de si. Isso vai para o resto da vida. E agora você está tendo a oportunidade de transferir para todos os guris, no sentido, independentemente do gênero, meninos e meninas, para frente. Sim, sim. Eu ia pedir para você para nos presentear com um pedacinho. Pega um instrumento para as pessoas entenderem e, lógico, toca o que você quiser. Um trecho com a gente aqui, por favor. O que você pôs na boca aí para fazer? Isso aqui é papel seda. Tá. A gente acaba usando por conta da nossa embocadura. Tá, ele ajusta a embocadura? Ele ajuda a proteger. Mas se é papel cedo no dia a dia, você põe na boca, ele some. Não, esse aqui a gente dobra ele, tá. E aí ele vai... Ele não se desgasta, não, é isso que eu tô falando. Não. Fala papel cedo, mas não é o papel cedo que a gente conhece do dia a dia. Se pôr na boca, molha, mas aí ele não se dilui? Não. Porque a gente dobra ele algumas vezes, aí molha num dia, coloca na água assim, molha num dia, deixa secar, aí a gente coloca no nosso recipiente. O que ele vai te ajudar aí? No caso da precisão do fio de ar que vai surgir ou ajuste de embocadura? Não, é só na minha embocadura, porque o dente fica embaixo desse lábio. E quando a gente toca aqui, ele fica pressionando o lábio. Então a gente só coloca para proteger. Para não machucar mesmo ali. Isso, para não machucar. Entendi. Tem outras pessoas que colocam, que vai no dentista e pedem para fazer aquele acrílico e colocam aqui. Tem outras pessoas que usam isso.